Não existe fracasso para quem está disposto a fazer até dar certo. Vou repetir de novo. Não existe fracasso para quem está disposto a continuar, a trabalhar, a fazer, a executar até dar certo. Porque só vai existir fracasso se você desiste. E talvez você esteja ou desistindo antes da hora, ou não esteja fazendo o suficiente. E essa foi uma reflexão que eu tive ontem assistindo um vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É um vídeo em inglês, você pode legendar se você quiser. Mas é uma reflexão sobre o porquê que nós acreditamos muitas vezes que nós não somos capazes? O porquê que nós acreditamos muitas vezes que outras pessoas têm sorte? Por que nós acreditamos muitas vezes que outras pessoas têm mais resultado do que nós? Seja na academia, na vida pessoal, seja na vida espiritual, seja na vida financeira. Mas a real é que nós só vemos o resultado da pessoa, nós nunca vemos o trabalho que a pessoa teve. E se nós queremos ser melhores, se nós queremos ganhar de um concorrente, se nós queremos ter um corpo mais bonito do que certa pessoa, com toda certeza absoluta, nós precisamos fazer mais do que aquela pessoa. Porque imagina uma pessoa que já tem sucesso financeiro, ela já tem dinheiro, ela é herdeira, ou de repente ela já tem alguma empresa que já rende uma certa quantia de dinheiro para ela. Se você quer passar essa pessoa, se você quer ser tão bom quanto essa pessoa, você precisa fazer 10 vezes mais. Porque ele já está lá em cima, é você que está aqui embaixo. Então, para você alcançar ele, você precisa fazer pelo menos o dobro do que ele faz, no mínimo, para você alcançar. Se você quer passar essa pessoa, se você quer passar o seu concorrente, se você quer ter um corpo mais bonito, como eu disse, do que alguma outra pessoa, você precisa fazer no mínimo 2, 3 vezes mais, no mínimo 2, 3 vezes mais. Ah, Matheus, mas é difícil. É difícil. Ninguém fala que é fácil. E muitas vezes as pessoas vão ter sorte e talvez você não tenha. Por isso você precisa fazer 2 vezes mais, 3 vezes mais, trabalhar 10 vezes mais. Eu falei ontem com um rapaz, estava dando uma mentoria, uma consultoria, e ele falou assim, pô Matheus, eu criei um negócio aqui, um software, né? Criei um SaaS na área da programação, e esse software, eu criei ele, e ele simplesmente vendeu sozinho, e atualmente eu vendo mais de 315 mil reais por mês. Esse software custa 5 reais, tenho 75 mil usuários ativos, e eu nunca fiz esforço nenhum assim para divulgar esse software, simplesmente aconteceu. E eu falei, cara, tu tem uma sorte danada. Uma sorte danada. São poucas pessoas que têm a sorte que você tem. A maior parte das pessoas cria, tenta, testa e dá errado. Você teve a sorte de, porventura, as coisas darem certo para você. Mas isso não é a regra. Essa é a exceção da exceção da exceção. O que você tem que contar é que você vai precisar fazer de novo, mais e mais e mais e mais até dar certo. Porque se você para antes, você desistiu, você perdeu, você fracassou. Mas se você está disposto a continuar fazendo de novo, até chegar lá, você descobriu a fórmula do sucesso. Porque a única variável que nos sobra é o tempo. Quanto tempo vai demorar para eu sair de onde eu estou e chegar onde eu quero chegar? Porque se eu estou disposto a fazer até dar certo, não é questão de se vai dar certo ou não. Se vai dar, se vai funcionar, se não vai funcionar. É questão de quanto tempo eu vou demorar para acertar. É óbvio que ao longo do caminho a gente tem aprendizados, a gente tem que entender o que está dando errado, entender o que está dando certo, multiplicar o que está dando certo e mitigar o que está dando errado. Mas se você faz pouco, com toda certeza você não vai conseguir chegar lá. Ou a menos que você tenha um pouco de sorte. Só que quanto mais você faz, quanto mais você se esforça, maior a chance de você chegar lá antes, em menos tempo. Porque eu venho da área de engenharia. E existem regras matemáticas. Então, para você alcançar um objetivo, seja um corpo bonito, seja um objetivo financeiro, que é o objetivo da maior parte das pessoas, da grande maioria das pessoas, você precisa investir tempo, esforço, energia e uma pitadinha de sorte. Se você talvez não tenha sorte, você talvez não tenha muito tempo, a única coisa que te sobra é esforço e energia para você investir. Ah, Matheus, mas eu quero investir pouco esforço e energia. Então, beleza, você vai ter que colocar mais tempo ou ter mais sorte. Ah, Matheus, mas eu não tenho nem tempo e nem esforço, não quero colocar esforço. Então, tu precisa ter muita sorte. E a sorte você não pode contar com ela. Sorte é um caminhão vermelho que passa na tua frente. E se você não percebe, tu já perdeu. Então, tu não pode contar com a sorte. Você tem que estar pronto para a sorte quando ela chegar. Só para tu ter noção, né? A gente tem um grupo aqui de mentorados, de alunos, e o mentorado falou nessa semana, no último Hot Seat que a gente fez, o de encontro, né? Para tu entender, eu tenho uma empresa que presta serviço de inteligência artificial para clínicas e consultórios. É um software, né, de inteligência artificial. E um dos nossos públicos, uma das verticais que nós atendemos são clínicas. E esse aluno me falou, pô, Matheus, eu não consegui fechar nenhum contrato ainda.
Um dos poucos alunos que não fechou o contrato. Nós temos um programa de parcerias nessa empresa, nesse software, né? Então, esses parceiros, eles implementam esse software para essas empresas. E esse parceiro veio me falar que, pô, eu não consegui fechar um contrato. Eu falei, tá, quantas reuniões tu fez esse mês? Aí ele, uma. Peraí, uma reunião por dia? Não, uma reunião no mês. Uma reunião no mês? Uma reunião no mês? Eu tô vendo me falar que você não tá conseguindo ter resultado? Sabe quantas reuniões eu faço por dia? Eu sou dono da empresa. Eu faço 5 reuniões por dia com o cliente. 5. E eu tenho outras 2 pessoas do meu time que fazem mais 5, às vezes mais reuniões por dia. No mínimo, nós fazemos 15 reuniões por dia para conseguir fechar um contrato. E tu tá me falando que não deu certo fazendo uma reunião no mês? Amigo, para tu entender, teve um grande lançamento de um livro de um cara chamado Hormozi, recentemente. Ele bateu todos os recordes mundiais de livros de não ficção científica, de não ficção, em questão de vendas desse livro, né? E ele bateu esses recordes mundiais e ele falou assim, cara, sabe por que eu ganhei? Sabe por que eu consegui chegar lá? Porque antes de começar o lançamento do livro, eu já tinha gravado mais de 2.000 anúncios. E aí você tenta fazer alguma coisa, você tenta uma vez e não dá certo. E você fala, não é pra mim. Eu não sou bom o suficiente. Não, as pessoas são melhores, elas têm mais sorte. É óbvio que elas têm mais sorte. Se você não tem sorte, você tem que investir esforço ou tempo. Se você quer alcançar, bater aquelas pessoas que têm sorte, tu precisa investir muito esforço e muito tempo. Só que se você está disposto a fazer, até dar certo, é só questão de tempo e o esforço que tu investe para chegar lá. Não é se vai dar certo ou se não vai dar certo. Vai dar certo. Só vai demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do esforço que você investe. E uma coisa que tu tem que entender é que você não pode dispersar energia. Tu não pode começar uma coisa, abandonar, começar outra coisa, abandonar. E eu sei que isso é óbvio. Mas se tu perceber, não existe concorrência. Porque se você está disposto a fazer 2, 3, 4, 5, 10, 100 vezes mais do que as outras pessoas, não importa o quanta sorte elas tenham, não importa o quanto esforço elas tenham, não importa o quanto tempo elas tenham. Se você está disposto a investir 100 vezes mais o seu tempo, o seu esforço, a sua energia para fazer acontecer, não existe ninguém que vai ser capaz de te parar. Não existe ninguém no qual você não possa bater. Bater, quando eu digo, é alcançar essa pessoa. Se você não teve o sucesso financeiro que você deseja ainda, é porque você está fazendo pouco. Porque se você fizesse 10 vezes mais, 100 vezes mais, Matheus, mas eu trabalho das 8 às 18. Beleza, eu entendo isso. Nem todo mundo, como eu disse, existem pessoas que têm sorte. Tem pessoas que não têm não precisam trabalhar das 8 às 18. Tem pessoas que são herdeiras, tem pessoas que são heranças. Eu venho de família pobre, então eu entendo muito bem o que tu está falando. Eu peguei ônibus, assim, 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar. Trabalhava o dia inteiro para ganhar R$ 1.200. Eu fui estagiário, eu entrei numa empresa ganhando R$ 2.000, eu trabalhei como estagiário numa empresa de engenharia durante 4 anos ganhando R$ 2.000 e poucos. Quando eu pedi um aumento, eu fui mandado embora, basicamente, né? Então, eu entendo tudo isso. E o que a gente tem para fazer, como que nós podemos lidar com isso se a gente tá 1 passo, 2 passos, 10 passos para trás de algumas pessoas? A gente vai sentar, ficar chorando, vamos ficar reclamando? A única coisa que nós temos, que são as variáveis que nós controlamos, é o tempo que nós investimos para fazer dar certo e o esforço que nós investimos. Se tu trabalha das 8 às 18, se você se você não teve a sorte de nascer herdeiro, ou se você não teve a sorte de ter alguém que te banque, se você não teve essa sorte, você não pode contar com o pilar da sorte, amigo. Tu tem que contar com o pilar do esforço e com o pilar do tempo. Ou tu leva muito tempo para conseguir algo, ou tu investe mais esforço, mais energia e faz acontecer antes. E quem sabe a sorte apareça para você ao longo do caminho e tu consiga aproveitar ela. Mas como eu disse, sorte é sorte, né? Ela é randômica, a sorte escolhe as pessoas no momento aleatório. Tem pessoas que estão no lugar certo, na hora certa e aproveitam o bonde. Como eu disse, o rapaz criou um software, ele não precisou fazer nada, todo mundo começou a comprar e ele ganha mais de R$ 300.000 por mês vendendo esse software. Pô, quantas pessoas no mundo têm essa sorte? Não dá para contar com isso. Tu tem que estar pronto, tem que estar preparado para a sorte, tem que criar a sua sorte, investindo esforço e energia. E não existe ninguém que você não possa alcançar. Não existe nenhum corpo, nenhum sonho, nenhuma meta financeira, nenhuma meta de vida que você não possa alcançar se você estiver disposto a investir tempo e energia para chegar lá. Bom, tu não pode, pegando a minha colinha aqui, tu não pode dispersar energia também. Então tu não pode pegar essa energia, esse tempo e dividir essa energia, esse tempo em várias coisas diferentes. Tu precisa ter um foco e fazer, como eu disse, acontecer até dar certo. A hora que deu certo, tu pode, sei lá, delegar, mudar,
Isso aqui não é papo de coach, tá? Tu vai falar, o Matheus tá sendo muito coach nesse vídeo aqui. Tu vai pra academia e o personal fala pra você assim, pô, você quer ter um corpo bonito? Então tu precisa treinar mais forte, mais pesado, mais vezes por semana. Tu tá falando que o personal vai ser coach? Não, é a regra da vida. A vida funciona assim, queira você ou não. Eu tô vindo aqui e te falando que se você fizer mais durante mais tempo, e se você investir mais energia, e se você estiver disposto ou disposta a fazer acontecer, a fazer até dar certo, só existe uma opção. Só existe um resultado óbvio. Vai dar certo, só depende de um certo tempo e uma certa energia que eu vou ter que despender. Isso não é papo de coach. Não adianta tu chegar na academia e falar, o personal tá sendo coach comigo. Pô, ele falou que eu deveria treinar mais e mais vezes por semana. Que papo furado. Não é assim. Tu não vai ter um corpo bonito, basicamente, treinando 3 vezes por semana, meia bomba, entendeu? Não adianta, né? Acho que são regras inexoráveis do universo, da vida. Deus criou a vida, criou o ser humano, e existem algumas coisas que nós precisamos seguir e que, querendo ou não, a vida funciona dessa forma. Tem pessoas que têm mais sorte, tem pessoas que têm menos sorte. Se nós temos menos sorte, a única coisa que nos resta são as variáveis de esforço e tempo. E a gente tem que lidar com isso. Tem pessoas que nascem do menos 5, tem pessoas que nascem no 100. Tem filhos de herdeiros multibilionários que não precisam se preocupar com nada disso que nós, meros mortais, temos que nos preocupar. A gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma disputa de classes, como o mundo político quer que a gente faça? A gente vai ficar atacando pedra em quem está lá em cima, falando assim, olha, esses ricos são muito ricos, como se adiantasse alguma coisa. A única forma que nós temos é lidar com as variáveis que estão no nosso controle. Tem um livro, ele não está aqui, está lá na outra estante, mas que é um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E esse livro diz pra gente que existem como se fossem camadas de uma cebola, né? Então a gente tem a camada interna, externa e a mais externa. Assim. Se você olhar pra ver aí, ó. Assim. Existem coisas que estão no nosso controle e nós conseguimos lidar com isso. Nós conseguimos moldar, a gente consegue mexer nesse resultado. Tem outras coisas que não estão no nosso controle, mas que nos afetam. E tem outras coisas que não estão no nosso controle e nem nos afetam e que a gente acaba se preocupando no dia a dia. Ele fala que para você alcançar os resultados que você quer, você tem que focar no que você tem controle e no que te afeta. Porque muitas vezes, como eu disse, nós nos preocupamos com coisas que estão fora do nosso controle e que muitas vezes nem vão nos afetar. Ah, mas a Virgínia separou de não sei quem. Ah, mas o Vini Júnior isso e aquilo. Ah, e daí? O que muda na tua vida? Ah, Matheus, mas eu trabalho das 8 às 18, eu não tenho tempo e eu não consigo. Beleza, tu já pegou teu celular, você já olhou o screen time do teu celular? Você sabe quanto tempo você passa olhando para uma tela dessa daqui? Provavelmente 2, 3, 4 horas sendo conservador. Tem um estudo, né, que eles fizeram, que eles pegaram a vida da pessoa. Então eles pegaram todas as semanas possíveis que essa pessoa teria ao longo da vida. Assim, ó. E eles tiraram todas as semanas que você dormiria, 1/3 de todas as semanas da sua vida você dormiria. Pegaram todas as semanas que você passa trabalhando, escovando os dentes, almoçando, indo no banheiro, tomando banho. Isso dá mais 1/3 da sua vida. Então, teoricamente, sobraria 1/3 para nós vivermos. Para a gente viver a nossa vida, fazer as coisas que nós gostamos, alcançar os nossos sonhos, objetivos de vida, metas financeiras, metas corporais, metas espirituais. Só que se a gente pega o tempo que as pessoas estão permanecendo nos smartphones, nas telas hoje em dia, 97% do nosso tempo restante está indo para telas. Ou seja, de tudo que você vai viver, se você continuar a vida que você tem hoje, vai te sobrar isso aqui, ó, para você fazer as coisas que você quer, as coisas que você gosta, as coisas que você ama, alcançar os seus objetivos pessoais, seus objetivos de vida. 1/3 você dorme, 1/3 você trabalha, vai no banheiro, escova os dentes, toma banho, come, passa no trânsito e 97% do tempo restante as pessoas estão passando olhando para uma tela. E aí as pessoas vêm me dizer que elas não têm tempo. Eu não acredito nisso, desculpa. Meu pai, ele nasceu numa família muito pobre. Ele não tinha o que comer quando ele era criança. Eles passavam fome. Eu vim de uma família pobre também. Então meu pai teve um salto gigantesco do nível de onde ele saiu até quando ele me teve, né? Mas eu nunca passei fome, mas vim de uma família pobre. A gente nunca teve... Eu lembro dos meus pais chorando na mesa porque eles não tinham dinheiro para pagar as contas. Mas o meu pai passou fome. Eu não passei fome.
E o meu pai trabalhava absurdamente, absurdamente. Até ele acabou com as costas dele, os braços dele, tem um monte de problemas hoje, porque ele trabalhava igual um condenado para conseguir fazer as coisas. Então ele saiu do menos 100 para chegar no menos 5. Nem no zero ele não chegou. E hoje, eu comecei minha vida quando eu nasci, e até agora eu peguei a minha vida da onde meu pai deixou, menos 5, e hoje eu consegui levar a vida lá para cima. E o meu filho vai ter uma vida muito mais fácil. Então, não tem como a gente lidar com a situação onde a gente nasceu, com o lugar onde a gente nasceu, com a família onde a gente nasceu. E eu sei que muitas vezes, talvez os seus amigos, familiares, os seus pais não te apoiem nas coisas, nas suas decisões. Eu entendo isso porque eu passei por isso de certo aspecto, né? Não julgo os meus pais porque eu entendo eles hoje, eu compreendo eles, que eles queriam o melhor para mim. Mas talvez você passe por isso. Você tem uma meta, você tem um sonho, você tem um desejo, e quando você fala para seus amigos, as pessoas dão risada de você. Quando você conta para suas amigas que você quer fazer tal coisa da sua vida, elas caçoam da sua cara. Talvez os seus pais também não queiram que você faça, briguem com você, tirem sarro, deem risada, e isso vai criando traumas dentro da sua cabeça. Mas você nasceu assim. Como eu disse, são variáveis que você te influenciam, mas você não controla. Você não tinha como escolher a família na qual você ia nascer. Você não tinha como escolher os pais no qual você vai ter, ou os pais nos quais você teve. Mas tu pode escolher como você vai reagir a isso. Você não tem como definir ou mudar as situações que a vida te apresenta, mas você tem como mudar o que você reage, qual é a sua reação perante essas situações. Isso é sobre vida, é sobre saúde, é sobre família, é sobre dinheiro. Acho que eu queria trazer essa reflexão aqui porque às vezes a gente fica desanimado, às vezes nós nos deixamos abater, mas quando a gente assiste um vídeo como esse, né, uma mensagem como essa, talvez você perceba que talvez nós simplesmente não estejamos fazendo o suficiente e poucas coisas negativas que acontecem conosco, nossa mente expande e parece que está dando tudo errado. Estou aqui para te dizer que não está dando tudo errado. Não está dando tudo errado. As coisas vão dar certo se você estiver disposto ou disposta a fazer até dar certo. Valeu, te vejo no próximo vídeo.